Olá, professores viajantes! Você que sonha em conhecer a Disney, ver os fogos no castelo, andar nas montanhas russas da Universal, fazer compras nos outlets, mas não sabe por onde começar a planejar? Calma, eu tô aqui para te guiar nesse processo. Se você é iniciante total nesse universo das viagens internacionais, esse vídeo é para você. Bora tirar esse sonho do papel com estratégia e organização? Sem perrengue, sem gastar além do que você precisa? Meu nome é Thaís Chaves, eu sou criadora do canal Professores pelo Mundo e passei os meus últimos anos estudando como viajar barato. Fui atrás de estratégias que funcionam de verdade, para quem tem orçamento contado, quer conforto sem luxo, economia sem perrengue. Eu testei rotas, aplicativos, datas, milhas e descobri que dá sim para realizar esse sonho gastando menos. Já pega papel e caneta ou aquele caderno que eu falei para você que todo viajante tem que ter e anota tudo que eu vou falar hoje nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês todas as estratégias que eu usei para realizar a minha viagem dos sonhos em 2016. Lembrando que essa foi só a primeira. Depois eu fui outras vezes para Orlando, usando muitas outras estratégias e tudo isso eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo. Então começa a anotar aí. Documentação. Antes de pensar em parques, hotéis, compras, você precisa ter a sua documentação em dia. E o primeiro é o passaporte. Se você não tem, já coloca isso como prioridade. Ele é que vai te permitir sair do Brasil. O segundo documento que você precisa é o visto americano. Você precisa do visto de turista tipo B2 para entrar nos Estados Unidos. E olha, o processo pode ser burocrático. Então, quanto antes você começar, melhor. Tem entrevista, tem agendamento, tem taxa para pagar e tudo isso leva tempo. Então, não compre nada da sua viagem sem ter essa documentação em mãos. E para você que já tem, quando acabar esse vídeo, corre lá naquela pastinha que eu sei que todo professor é organizado e tem aquela pastinha de documentação e já olha para ver se o seu passaporte e o seu visto estão em dias. Não adianta nada planejar a viagem dos sonhos sem essa documentação. O segundo passo é estudar o seu destino. Orlando não é só Disney, não é só Universal. Tem bairros, dezenas de parques diferentes, outlets, passeios gratuitos, restaurantes, mercados, infinitas possibilidades. Quando eu fui para Orlando em 2016, eu passei 2 anos estudando tudo que eu podia para saber a respeito desse destino, para que eu pudesse fazer uma viagem tranquila, uma viagem econômica, até porque eu não falo inglês. Então, todo mundo falava, é muito difícil, você não vai conseguir porque você não fala inglês. E eu digo para vocês hoje que não é difícil. Se você se planejar, se você se organizar, você vai para qualquer lugar do mundo sem falar a língua. Desde que você saiba aonde você quer chegar, você tem um roteiro, aonde te fala tudo que você precisa fazer, aonde você tem que comer. Gente, não se privem de viajar porque você não fala a língua. O que eu fiz? Eu assisti vários vídeos do YouTube, eu fui anotando, eu tenho um caderninho até hoje, onde eu anotei todas as dicas de Orlando, tudo que eu precisava saber para que essa viagem fosse a viagem dos sonhos. E realmente ela foi. Então siga pessoas no Instagram, aqui no YouTube, como eu disse, tem muita coisa. Então aproveite o máximo, tire um tempo para você estudar sobre esse destino. Não adianta nada você só fazer o roteiro no dia que você for viajar. Com certeza você vai passar perrengue. Quando você conhece o que a cidade oferece, fica muito mais fácil saber o que vale a pena para você. E evita você cair em armadilha de coisas que pode ser muito cara, que você nem precisava. Nem sempre aquela viagem da blogueira famosa é para você. Cada um tem um perfil e você vai descobrir o seu e planejar sua viagem com conforto e economia. Porque foi assim que eu fiz. Eu planejei uma viagem dentro do meu orçamento. E foi a viagem para mim dos sonhos. Tinha outras coisas que eu queria fazer? Tinha. Mas viajar não é você fazer tudo.
Viajar é você conhecer o lugar dentro das suas possibilidades. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui nesse canal. E agora chegou uma das partes mais importantes da sua viagem, que é montar o seu roteiro. A primeira coisa que você precisa saber: quantos dias eu quero ficar? Quais parques eu quero visitar? Você precisa saber os parques que você quer visitar. E eu quero fazer compras? Eu quero conhecer outros lugares? Eu tenho criança pequena comigo? Eu vou sozinha? Eu vou em casal? Então tudo isso você tem que saber para você fazer o seu roteiro. E por que começar pelo roteiro? É a partir dele que nós iremos saber quanto que você vai gastar nessa viagem. Mas muita gente deve estar se perguntando, mas não deveria começar pela passagem? Não, pessoal, a gente vai começar pelo roteiro, que é o que a gente quer fazer primeiro. A passagem a gente vai pensar nela depois. E aí esse roteiro, ele vai te ajudar a entender quantos dias você precisa, quanto você vai gastar e o que você vai priorizar. Porque eu sei que muitas vezes a gente sonha em conhecer todos os parques. Ah, mas eu vou fazer uma viagem de 7 dias. É uma viagem econômica. Quanto mais dias você ficar, mais você vai gastar. Mas se você for ficar 7 dias, não tem como você conhecer 7 parques. Vai ser muito cansativo, mesmo que o seu foco seja só parque. Você tem que intercalar um dia de descanso, um dia de parque, porque você passa o dia inteiro no parque. Então, sente, analise, veja vídeos igual eu falei, pesquise os parques, pesquise o que você quer fazer, anote tudo naquele caderninho seu de viajantes e aí, a partir daí, você vai começar a calcular a sua viagem. Que aí você vai pensar na passagem, na hospedagem, os passeios você já sabe o que você quer fazer, você já sabe também quanto que você vai gastar mais ou menos com a alimentação, porque você já fez o seu roteiro, você já sabe os dias que você vai estar no parque, os dias que você não vai estar, que você vai ter que comer em outro local. Então, fazer o roteiro é essencial para que você inicie o seu plano de voo. Você já terminou o seu roteiro, você já sabe o que você quer fazer. Agora chegou o momento de escolher a hospedagem. A dúvida mais comum é onde se hospedar em Orlando. Então, se você quer ficar perto dos parques da Disney, você pode buscar regiões como Lake Buena Vista ou Kissimmee. Eu já fiquei em Kissimmee e gostei muito. Se você vai para os parques da Universal, você quer fazer restaurantes temáticos, você quer fazer compras, a International Drive é perfeita. As duas opções, elas têm hotel que tem cozinha, com transfer gratuito para os parques e muitos hotéis também têm café da manhã. Lembrando que se você for pagar mais em uma hospedagem só por causa do café da manhã, eu não recomendo, porque o café da manhã americano não é igual o nosso café brasileiro. O café americano é bem restrito, só com café, com os donuts, uns pãezinhos, diferente do nosso café aqui. Muitas vezes é melhor você comer em outro local do que pagar mais caro pela hospedagem por causa de um café da manhã, tá? E tudo isso vai influenciar no seu orçamento e na sua praticidade. E olha, se você tá anotando tudo aí que eu tô falando, respira. Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou lançando o meu guia Professores pelo Mundo, edição Orlando. Tem passo a passo para tirar visto, modelos de roteiro, como usar milhas, onde comer barato, fora e dentro dos parques, inclusive o que fazer em Orlando de graça. Tem tudo que um professor iniciante precisa saber, só que 100% mastigado para você planejar no seu ritmo. Vou deixar o link aqui na descrição do seu vídeo, já garanto o seu e depois me conta qual parte mais vai te ajudar. Outra pergunta bem comum dos viajantes é se precisa alugar carro ou não. Orlando é uma cidade muito espalhada e ela não tem metrô. E o transporte público, ele não é muito eficiente. Então, vale a pena pensar. Você vai querer autonomia para ir e vir? Você está em família ou em grupo? Vai fazer compra? Se você responder sim nessas 3 perguntas, nesse caso, eu indico você alugar um carro. Mas já verifica quem vai dirigir. É muito importante estudar as leis de trânsito. Elas são um pouco parecidas com as nossas, mas tem alguns detalhes que são essenciais para que ocorra tudo bem.
Outra coisa é pesquisar se a locadora que você reservou fica dentro ou fora do aeroporto. Porque se for dentro, no guichê, eles vão te falar a vaga que o carro está ou vão te falar a fileira e daí você pode, né, professor e professora, escolher o carro que quiser, lógico, dentro da categoria, e a documentação você apresenta só no guichê, quando você pegar o carro e estiver saindo. E se a locadora ficar fora do aeroporto, você tem que verificar se tem transfer gratuito e onde pegar. Por isso que eu resolvi escrever toda a minha experiência no meu guia Professores pelo Mundo, edição Orlando, para otimizar o seu tempo, com conteúdo todo organizado e passo a passo de como viajar para Orlando. Mas, se você for fazer só parques, dá para você usar o Uber e o Lyft, que é um aplicativo também parecido com o Uber. Muitos hotéis, eles oferecem transfer para os parques. Agora sim, vamos falar das passagens aéreas. Não adianta comprar passagem aérea sem saber o básico. Por isso que eu falei, para que vocês estudassem, fizessem o roteiro, para que vocês tivessem a noção da época do ano que vocês querem viajar. Então, já para começar, evite feriados americanos, como julho. Julho tem férias de verão. Evite Natal, evite Spring Break, porque além das passagens ficarem mais caras, os parques ficam lotados. Eu já fui em um feriado e eu vou falar para vocês que foi a pior época para mim, pois a gente quase não brincou, a gente quase não se divertiu. As filas, tanto nos parques, como nos outlets, como nos restaurantes, eram gigantescas. Então eu falo para vocês que tem determinada época do ano que não vale a pena ir para Orlando. Ah, Thaís, mas eu só posso ir nessa época. Tudo bem, gente. Se você só pode ir nessa época, vá. Estude estratégias para otimizar o seu tempo, porque é assim que a gente faz. Eu já falei para vocês que a gente não vai deixar de viajar só porque estão falando que a época é lotada. É lotada, mas estude estratégias. Se eu tivesse feito isso, com certeza eu teria aproveitado mais. As épocas mais baratas costumam ser janeiro. Gente, janeiro é férias de professor, então dá pra gente ir em janeiro. O único detalhe é que às vezes está um pouquinho frio e às vezes pode chover, mas é uma época muito boa. E meados de fevereiro também é uma época boa, porque dependendo a gente pode ir na semana do carnaval também. Final de agosto é uma data boa e setembro o mês inteiro. Eu já fui em setembro e gostei muito, porque os parques já começam a ter a festa de Halloween. Novembro também é um mês bom, mas vá no começo. Então, use sites como Google Flights, Skyscanner, Kayak e crie alertas de preços. Isso ajuda você a monitorar os preços e ver quando é que está o preço baixo, porque você já pesquisou antes, né? E todo professor ele pesquisa. Então, com pesquisa, você consegue um preço bom. Ah, e uma dica de ouro: voos na terça ou quarta-feira geralmente são mais baratos. E aí a gente acha que não. Mas voar durante a semana é mais barato do que voar no final de semana. Agora me conta, em que fase desse planejamento você tá? Já tem passaporte? Já sabe qual parque você quer ir? Deixa aqui nos comentários que eu adoro ajudar você. Se você chegou até aqui e ainda não me segue, então comece a me seguir, porque aqui o papo de viagem é real, sem glamour de Instagram, com muita informação útil e testada na vida real por uma professora. A gente se encontra no próximo vídeo.